E eu queria que você, se você puder abrir tua Bíblia aí, lá em João 15, 16, aonde Jesus ele fala sobre o nosso sentido de vida, né? Sobre a evidência de que nós somos filhos, de que nós somos chamados. Eu posso ler aqui, irmãos? João 15, 16, diz assim: Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então, Jesus aqui ele deixa muito claro que a proposta e a resposta de alguém que recebeu o Evangelho a esse Evangelho é uma vida de frutificação. Mas tem um detalhe que ele diz que nos chamou para que a gente fosse e dessemos o quê? Fruto, mas que o nosso fruto permanecesse, ou seja, um fruto que seja permanente, um fruto que permaneça. Se você voltar alguns versículos lá, no versículo 8, olha que texto interessante, João 15, 8. Nisto é glorificado o meu Pai. Como é que é glorificado o meu Pai? Em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, irmãos, se você fizer uma pesquisa nos evangelhos, nas cartas de Paulo, Pedro, João, você vai ver que na maioria dessas cartas há uma orientação, uma ordenança clara, a fim de que os filhos de Deus frutifiquem no reino de Deus. E essa frutificação, ela é a resposta que nós damos ao Evangelho. É importante a gente ter clareza disso. E eu quero falar rapidinho aqui com vocês sobre os aspectos dessa frutificação. Porque, às vezes, eu tenho a impressão que tem muita gente que não entende. Tem uma compreensão que ainda não está clara. Então, é importante a gente deixar claro quais são os aspectos dessa vida de fruto. Né? Uma coisa é fato, irmãos. Alguém que não entende isso e que não deseja frutificar de forma plena, talvez por pensar que é tipo assim, alguém que recebeu o Evangelho, recebeu a palavra e é um consumidor de palavra, um consumidor de ensino, e que é apenas um espectador e que recebeu apenas um carimbo no passaporte e vai ficar só esperando o dia que Jesus voltar para desfrutar da eternidade, é possível que essa pessoa ela tenha uma surpresa. Por quê? Porque, na verdade, é possível que essa pessoa ela não tenha compreendido ainda o Evangelho. Porque o Evangelho, inevitavelmente, ele te empurra para uma vida frutífera. É claro que o aspecto do tempo, do fruto na vida de cada um, precisa de ser considerado. Porque a gente vê lá no Salmo 1, que diz que aquele que tem prazer na lei do Senhor, não anda no conselho do ímpio, ele vai ser como árvore plantada junto a ribeiros de água e no devido tempo dá o seu fruto. Então, o devido tempo, ele precisa de ser considerado. O devido tempo precisa ser, sim, respeitado. Mas eu não posso me esconder atrás disso,
para negligenciar o meu anseio de frutificar, né? Por quê? Porque o propósito de Deus para nós é esse, que a gente avance, que a gente dê fruto. E quem lembra quando a gente ensina, por exemplo, sobre o propósito eterno de Deus, quando a gente bate nesse assunto, gasta os irmãos, né, e fala e repete, e a gente sempre aborda a questão da qualidade, da unidade e da quantidade. Diga comigo, qualidade, unidade e quantidade. Deus criou o homem com qualidade, ou seja, com santidade, em unidade e abençoado para quantidade, para multiplicar. E a qualidade, a unidade e a quantidade são aspectos da nossa vida de frutificação, que a gente não pode negligenciar. Eu não estou falando nenhuma novidade, eu não estou inventando nada, eu não estou falando nada novo. Eu estou falando coisas que vocês já ouvem a gente falando há anos. Mas é sempre bom a gente voltar, é sempre bom a gente trazer de volta aquilo que vai nos ajudar a relembrar, né? Porque se Paulo, ele relembra os irmãos acerca do Evangelho, ou seja, ele fala para os coríntios, olha, novamente eu vos anuncio o Evangelho, ele fala de novo do Evangelho. Por que não falar daquilo que é também a nossa resposta ao Evangelho? De tempos em tempos. Então, primeiro aspecto da nossa vida de fruto, da nossa vida frutífera, entendeu? Tem a ver com a qualidade, tem a ver com a santidade, tem a ver com um fruto claro de arrependimento, tem a ver com uma evidência clara de alguém que nasceu de novo, de alguém que de fato se converteu, de alguém que de fato recebeu com muita alegria, com muita esperança, a graça de Deus, e junto com a graça, recebeu também a verdade, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de quem? De Jesus. Então, a graça é aquela grande bênção, aquela maravilha que nos tira do pecado, né? Não é por alguma coisa que a gente faz, mas ela está associada com a verdade. E que verdade é essa? Qual é a verdade? A graça, ela nos revela uma verdade de que Jesus Cristo é Senhor, de que Jesus é o nosso Senhor. Então, o primeiro aspecto do fruto tem a ver com a qualidade e tem a ver com essa compreensão, né? Poxa, aquilo que eu fazia de errado agora não cabe mais, né? Eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, né? Eu me converti, Jesus, ele é o meu Senhor. Então agora eu passo a ter um caráter modificado, eu passo a viver em santidade, eu passo a desenvolver e a aperfeiçoar essa salvação, né, que já foi garantida para mim, né? Eu creio na certeza da salvação, mas diz a palavra que nós precisamos desenvolver e aperfeiçoar isso na nossa vida, e é através da questão da qualidade. Então, é um primeiro aspecto do fruto, né? Tem a ver, por exemplo, com o fruto do Espírito em nós, entendeu? Tem a ver com o domínio próprio, mansidão, longanimidade, benignidade, bondade, né? Amor, alegria, paz. Tudo isso fala de um fruto que é visível na nossa vida, que é evidente. Quando você recebe Jesus, as coisas elas mudam na sua vida. Então, a qualidade. Um outro aspecto tem a ver
com a unidade. Como é que a gente frutifica na unidade, né? A qualidade é um aspecto onde a gente santifica para cima, para Deus, entendeu? Aonde a nossa vida fica santa para Deus. A unidade é quando a gente frutifica para onde? Para dentro. É quando nós temos aquela dimensão de um discernimento claro do corpo de Cristo. Eu frutifico na minha unidade quando eu considero a família na qual eu fui inserido. Não é quando eu espero que as pessoas me considerem. Isso é um equívoco, amado. Isso é um engano. Quando eu espero ser considerado, isso ainda não é uma evidência de fruto, porque o fruto é quando eu entendo a minha responsabilidade de eu considerar a família na qual eu fui inserido. É quando eu voluntariamente me comprometo com essa família. É quando eu passo a ter um olhar para o outro, porque aí já não tem mais a ver comigo. Eu fui alcançado, agora tem a ver com o outro. E começa com o meu irmão, começa com os meus irmãos. Eu preciso olhar para eles como parte de mim. Eu preciso me importar com o outro. Paulo fala que muitos, eles estavam dormindo, estavam morrendo espiritualmente. E qual a causa daquelas pessoas estarem morrendo espiritualmente? E ele não está falando do mundo, ele está falando da igreja, que está morrendo espiritualmente. Muitos de vocês estão doentes, não são poucos aqueles que dormem. Por que vocês dormem? Porque vocês não discernem o corpo de Cristo, ou seja, cada um está vivendo exclusivamente para si mesmo. Eu entendo que todos nós temos nossas demandas, mas nós precisamos olhar também o que está acontecendo. E aí é necessário uma dose mínima de compromisso. Amém? Amém, irmãos? Não tem jeito, não tem como. E aí, essa unidade, a frutificação na unidade, ela se dá através de uma coisa chamada comunhão. Quando a gente tem comunhão, quando a gente tem comunhão uns com os outros. Por isso que a gente fica provocando, por isso que a gente fica, empurrando, por isso que a gente fica dando essas orientações. Por quê? Porque isso vai nos levar a frutificar, amado. E certamente, se nós frutificarmos na nossa comunhão, nós vamos ser um. E qual é a consequência de ser um? Jesus orou ao Pai, falou: Pai, eu oro para que eles sejam o quê? Um. Porque se eles forem um, o mundo vai crer. Ou seja, como é que as pessoas vão crer em Deus? Quando olhar para nós e ver um só. Ver unidade, ver gente que se importa com o outro. Porque isso é justamente o oposto do que o mundo prega. Você vê que um outro ensino de demônio, é muito claro, cara, quando você vê que Jesus, ele fala com os discípulos, ele fala assim: gente, é o seguinte, eu vou ser entregue e vou morrer. Aí Pedro falou assim: não, Senhor, tem o quê? Piedade de quem? De ti. Não foi isso que Pedro falou para Jesus? Tem piedade de ti, ou seja, não vou deixar você se entregar. Tem piedade de ti. O que Jesus fala para ele na hora? Jesus fala para ele na hora? Arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas você cogita das coisas dos homens. Por quê? Porque as coisas dos homens é ter piedade de si. As coisas dos homens é viver e olhar para si. Agora, quando a gente olha para a frutificação na unidade,
A gente olha para o outro. E aí, quando o mundo vê alguém se preocupando com outra pessoa, cara, isso é diferente, isso é legal, isso é vida. Então, tem a ver com a nossa vida de comunhão, tem a ver com a nossa vida, por exemplo, de serviço. Tem a ver com a nossa vida de serviço. Bom seria a gente não precisar, por exemplo, fazer uma escala para os irmãos ter que vir aqui, preparar o salão antes da reunião e deixar arrumado depois. Amém? Não é? Bom seria que a gente conseguisse que isso fluísse naturalmente e que não fosse sempre os mesmos. Bom seria. Mas não tem problema, nós estamos num processo. Amém? Então, a gente, às vezes, precisa de quê? De um empurrãozinho, né? A gente precisa de um empurrãozinho, mas eu tenho certeza de que Deus está nos ensinando, Deus está nos aperfeiçoando. Amém? A unidade fala disso, da nossa comunhão, do nosso serviço, né? Às vezes, o teu irmão tem uma necessidade, você vai lá, e não é só necessidade material, não. Às vezes, ele tem alguma necessidade na casa dele e você pode ajudar, né? Às vezes, ele está com alguma dificuldade com o filho, você pode ajudar. Olha, irmão, não vou nem gastar muito falando disso, mas são tantas coisas que a gente pode considerar pensando no outro. Tem a ver com um compromisso com o outro, né? E um outro aspecto é a quantidade, né? Qualidade, a santidade, unidade, é isso aqui que eu falei. Qualidade, unidade e a quantidade, que é o quê? É uma vida de pregação do Evangelho. Quantos de nós temos orado ao Pai e pedido, falando, Senhor, eu queria ganhar uma pessoa para o Senhor. Eu quero ganhar alguém. Eu quero alcançar alguém para o Senhor. Eu quero ser um instrumento para alcançar alguém para o Senhor, né? Eu quero poder também derramar minha vida em favor do outro. Jesus olha para as multidões e as vê como ovelhas sem pastor. E olha para os discípulos e fala, cara, galera, ora para que o Senhor da seara envie trabalhadores, porque a seara, o trabalho é grande, mas poucos são que os trabalhadores, né? Poucos são os trabalhadores. E o fruto também, aí é para fora, né? Qualidade é para cima, unidade é para dentro. E a quantidade é o fruto para fora. É quando a gente vê, por exemplo, tem a alegria, né? E você poder compartilhar e ver a vida de Deus se desenvolvendo na vida de alguém. Quando você vê, sabe, a graça de Deus na vida de alguém, e você é apenas ali um instrumento, mas você é participante, né? Nós somos ajudantes, quem dá o crescimento é o Senhor, mas Ele conta com a gente, Ele quer nos tornar participantes e ajudantes disso, né? De ver as pessoas sendo alcançadas por Jesus, mas não só alcançadas, sendo formadas, sendo trabalhadas como discípulo de Jesus, tendo a sua vida ordenada, arrumada, alinhada, organizada, entendeu? E você olhar e falar, puxa, que legal ter esses irmãos na minha vida e poder participar da vida deles, de ver que eles já não são mais as mesmas pessoas. Você poder, por exemplo, quando a gente vai enviar os irmãos de volta para o Rio, né? Quando nós nos conhecemos, era uma coisa. Não estava ruim, estava bom. Mas a gente vê hoje como esses irmãos cresceram. Deus deu o crescimento, mas eu tenho certeza que a igreja participou. E eles são testemunhas disso, até porque eu já ouvi isso deles mesmos. Então,
olha que bênção, nós podemos participar disso. Uma outra dimensão na nossa vida de frutificação. E tem um outro aspecto também da frutificação que eu acho que cabe a gente falar, que tem a ver, por exemplo, com cada um servir e dar fruto com os seus dons, com os seus talentos, com as suas habilidades, né? Com aquele que nós chamamos de ministério específico, né? Cada um tem um ministério específico. E é um engano achar que ministério específico é só quem canta e quem cuida de criança, entendeu, irmãos? É um engano isso, tem muita coisa que pode ser feita. Quem concorda comigo? É ou não é? Tem tanta coisa que a gente pode fazer, mas a gente precisa pedir a Deus e orar e falar, Senhor, eu quero frutificar. Por quê? Um cristão que não tem fruto, eu diria que é uma caricatura, entendeu? Não é real, entendeu? Não é real. A gente precisa ter essa dimensão. Por quê? Por causa da grandiosidade e da preciosidade daquilo que nós recebemos, entendeu? Alguém disse que uma ovelha sadia, ela dá cria, né? E aí, eu estou falando aqui de todos os aspectos, né? E aí eu quero aqui ousar, irmãos, dizer para vocês, ousar falar sobre alguns impedimentos, sobre aquilo que eu penso assim, que são impedimentos para que a gente frutifique. O que impede alguém de frutificar, por exemplo, na nossa qualidade, na nossa santidade, que tem a ver também com vida com Deus, uma vida devocional, uma vida de leitura da Bíblia, vida de comunhão com Deus, né? Nossa vida de igreja, nossa vida de proclamação. O que nos impede? Eu já falei outras vezes aqui, e eu quero lembrar você, né, que, irmãos, muitas vezes nós perdemos o nosso foco, porque a gente se move por coisas que não são o fundamento pelo qual a gente deve se mover. Por exemplo, nós não devemos nos mover por necessidade. Já vou falar um pouquinho disso. Nós não devemos nos mover por oportunidade, mas nós devemos nos mover por propósito. Nós devemos nos mover por propósito. E quando nós nos movemos por propósito, pensa comigo, eu recebi Jesus. Jesus entrou na minha vida. Eu entendi assim, fui revelado da graça, do amor, da bondade, da misericórdia dele. E aí eu fui alcançado por isso. E aí, naturalmente, eu começo a construir raízes profundas em Deus. E aí eu encontro o meu irmão, que passou pela mesma coisa que eu. E aí eu chego perto dele, o que acontece? Ele também está passando pelo mesmo processo que eu. E qual vai ser o resultado disso? Eu descobri que tem uma árvore, eu não sei aonde é que tem essa árvore, se eu não lembro se é Austrália, Estados Unidos, e essa árvore chama-se sequoia. E eu vi uma foto do tronco dessa árvore que foi cortada, e eu achei que me impactou, porque tinha duas pessoas assim na parte de baixo, e tinha uma escada, e uma pessoa lá em cima na escada, na outra parte do tronco, entendeu?
Pensa um tronco de 4 metros, assim, como os cedros do Líbano, né, que também são árvores grossas. Mas diz que essa sequoia ela tem uma peculiaridade. Diz que essa sequoia, as raízes dela, conforme vão crescendo, elas vão se unindo com a raiz da outra árvore embaixo. Elas vão se unindo as raízes. E no fim das contas, a raiz daquele grupo de árvores, no fundo, é a mesma. É a mesma raiz. É a mesma força que elas têm. E olha a força dessa raiz. Olha, por isso que é uma árvore que cresce. Por isso que é uma árvore que produz madeira, que produz resultado, produz fruto. Não gosto da palavra resultado, gosto de fruto. É diferente. Ela produz fruto. Então, agora, trazendo para nós, quando eu me uno com meu irmão, naturalmente as nossas raízes elas vão se tornar profundas e nós vamos suportar as intempéries da vida, nós vamos suportar as diferenças que nós temos uns com os outros na caminhada, mas certamente isso vai redundar em fruto na nossa vida. Por quê? Porque nós também entendemos que tudo na nossa vida precisa se mover por um propósito. E esse propósito vai nos levar a frutificar. Então, eu não estou aqui por outra coisa a não ser cumprir o propósito de Deus. Amém? Amém, irmãos? Quais são os impedimentos para que a gente dê fruto? O que impede alguém de dar fruto? Você acha, por exemplo, uma pergunta, que alguém pode impedir outra pessoa de dar fruto, irmãos? Você acha que pessoas podem impedir alguém de dar fruto? Eu não estou sendo bem discipulado, por isso eu não dou fruto. A culpa é do meu discipulador, ele não discipula legal, então eu não estou dando fruto. Ou então, o grupo que eu estou, ele é um grupo que está muito capenga e eu não estou gostando, então é por isso que eu não dou fruto. Ou então, é o pastor, que não está legal, ele não... E por isso é que eu não dou fruto. Você acha que essas causas, elas são impedimentos para a nossa frutificação, irmãos? Você acha que essas pessoas são impedimentos para a gente frutificar? Eu garanto para você que não. Eu acho que, em primeira instância, tem a ver com o coração, tem a ver com disposição, tem a ver com decisão, ou seja, tem a ver com a resposta que eu dou ao Evangelho. Você sabia que nós recebemos o Evangelho e a primeira resposta que a gente dá ao Evangelho é a fé? É ou não é? Sim ou não? Mas você sabe que, presta atenção nisso aqui que eu vou falar, que um dos impedimentos para a gente frutificar, diga comigo assim, ó, fala forte, falta de manutenção e alimento da fé. A nossa fé, ela precisa ser alimentada. Você vai ver que tem um texto, é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. E eu quero ler aqui com vocês. Não sei se eu vou conseguir falar tudo, mas esse texto, ele, para mim, dá uma resposta à dificuldade que às vezes a gente tem de frutificar. Porque nós não cuidamos da nossa fé. Eu vou provar isso para vocês aqui nas Escrituras,
lá no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Vou ler aqui alguns versículos e nós vamos entender aqui que o fim de tudo isso aqui tem a ver com uma vida frutífera. Uma vida frutífera. Mas olha a causa dessa falta de fruto. Então, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, olha o que diz. Olha que coisa maravilhosa. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas, que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, o poder de Deus nos concedeu todas as coisas para uma vida frutífera, né? Uma vida de piedade, né? Pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Aí agora ele fala, ó, por isso, vós mesmos, reunindo toda a vossa diligência, aí ele fala, associai a vossa fé, ou seja, complementai a sua fé, agrega a sua fé, alimenta a sua fé, né? Associai a vossa fé o quê? A virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aqueles em quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que ele fala, que você precisa acrescentar à tua fé essas virtudes, porque se você acrescentar à sua fé essas virtudes, certamente ele fala que você não vai ser inativo e nem infrutífero. Sabe o que é inativo? É ocioso o reino. É ocioso. Ah, tem ali. Legal. É ocioso. É alguém ocioso. E infrutífero. Então, nós precisamos alimentar a nossa fé, agregando a ela essas virtudes. E se essas virtudes estiverem em nós, certamente nós não seremos inativos e nem infrutíferos, nós seremos plenamente frutíferos. Amém? Quero aqui dar uma passada rapidamente sobre um outro aspecto que eu acho que Jesus, ele deixou muito claro e ele deu o panorama geral de tudo aquilo que pode fazer com que eu e você sejamos infrutíferos. Eu estou falando de impedimentos para a gente dar fruto, para a gente fazer um autoexame, para a gente fazer uma avaliação. O que é que está comprometendo a minha vida de dar fruto? Né? Aí eu estou falando. E aí eu queria tocar rapidinho com vocês, eu não vou ler, mas eu vou lembrar vocês da parábola do semeador. Que Jesus, quando ele fala dessa parábola, ele diz assim, poxa, se você não compreender essa parábola, você não vai entender
Nenhuma outra. Se você não entender isso aqui, você não vai entender nada. Por quê? Porque essa parábola, ela abarca todas as áreas da vida e tudo aquilo que pode comprometer o fruto. Está lá em Mateus 13, 1, Marcos 4, 1 e Lucas 8, 4. Ele fala lá dos solos que são tipos de coração. Né? Diz que uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte caiu no meio dos pedregulhos, outra parte caiu entre os espinhos e uma outra parte caiu numa terra boa. Então, o que é a semente que cai à beira do caminho? Tem a ver com esse ponto que eu acabei de falar, de uma fé que acaba sendo massacrada, suplantada, né? Porque a pessoa recebe a palavra, ela recebe tudo, mas em algum momento ela permite que aquilo seja roubado, seja tirado, seja por um desaviso, seja por uma distração, ou seja por não dar o valor que aquilo tem. A razão eu não sei, são várias, mas a palavra é roubada e a fé, ela não frutifica e aquilo não vai produzir fruto, aquele que cai à beira do caminho, aquela semente que cai no pedregulho, você vê que já é um pouco mais profundo e toca várias áreas da vida de muita gente. O que vai impedir alguém de frutificar? Diga comigo assim, ó, provações. Quem aqui não passa por provações? Tribulações. Quem não passa por tribulações? Angústia. Quem não passa por angústia? Perseguição por causa da palavra. Tudo isso está escrito lá, que são causas que comprometem a frutificação das pessoas. Tribulação, as provações, o dia mau, angústia, o nosso estado emocional, tudo isso pode nos comprometer de frutificar. Mas, segundo o que a palavra nos diz, não deveria. Amém? Não precisaria comprometer. E a última é aquelas que caem, a semente que cai aonde? Nos espinhos. E isso compromete muita gente de frutificar. Porque o que é aquilo que caiu nos espinhos? Diga comigo assim, ó, cuidados dessa vida. É a pessoa que a vida dela está totalmente focada em tratar dos cuidados dessa vida. A preocupação única, exclusiva dela, é os cuidados dessa vida. Certamente essa pessoa não está muito interessada em saber quanto que a Bolsa de Valores está rendendo, quanto que está dando os rendimentos no mercado financeiro. Não, ela está preocupada em pagar a conta e suprir as suas necessidades. Mas os cuidados dessa vida podem impedir alguém de dar fruto. Pode comprometer alguém de dar fruto, né? Outra coisa, os deleites dessa vida. Eu já cansei de falar, os deleites dessa vida. Os deleites dessa vida, alguém pode pensar que é um cara que consegue viajar todo mês para fazer cruzeiro, para ir lá na marina, pegar o iate dele, dar uma volta. Mas deleite dessa vida não tem a ver só com isso. Deleite dessa vida, meu, pode ser um sofá e uma Netflix. Deleite dessa vida pode ser um colchão bem gostoso. O deleite dessa vida pode ser alguém chegar um domingo desse e falar assim, não, eu vou descansar hoje porque eu mereço. Ok, você é livre, não tem problema. De vez em quando, cabe, porque Deus sabe o dia que você precisa descansar, mas sabe também o dia que você está querendo dar assim
uma ênfase excessiva para a tua carne, entendeu? E nós precisamos ter o discernimento do Espírito para isso. Então, os deleites dessa vida pode ser um monte de coisa. O deleite dessa vida compromete alguém de frutificar. E o que mais? Fascinação pela riqueza. Tem gente que o sonho dele é, enquanto ele não conseguir o primeiro milhão, ele não sossega, ele quer conquistar o seu primeiro milhão. E aí vai comprometendo, vai sacrificando a sua vida de frutificação. Vai acabando com a sua vida de frutificação. Isso é um outro aspecto. São aspectos da nossa vida que impedem a nossa frutificação. E eu quero falar mais 2 pontos aqui rapidinho. Uma outra coisa que impede a nossa frutificação. Diga comigo assim, ó, ser guiado pela carne. Isso compromete a nossa frutificação. João 12, 24, ele diz assim, do 24 até o 26. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Aí, olha o que ele fala no versículo seguinte. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então ele fala sobre o grão de trigo caindo na terra, né? A casca, ela precisa morrer para que a vida de Cristo ela se multiplique, se manifeste em nós. Mas se esse grão não morrer, ele fica só. E ele explica na frente o que é morrer. É quando alguém preserva demais a sua vida. E preservar demais a sua vida é se mover na carne. É se deixar ser guiado na carne. Isso compromete também a nossa vida de frutificação. Amém? E por último, o que impede a nossa vida de frutificar? Diga comigo assim: falta de equilíbrio. A falta de equilíbrio, ela compromete a nossa frutificação. Por isso nós precisamos uns dos outros. Por isso que a gente precisa uns dos outros. Colossenses 1:9, olha o que diz ali. Vou ler alguns versículos aqui. Colossenses 1:9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordei de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido em todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Esse texto está dizendo que em Cristo nós fomos feitos idôneos. O que é idôneo, amado? O que é idoneidade? Idoneidade, no nosso tempo, tem um entendimento de uma pessoa honesta, uma pessoa idônea, né? Uma pessoa íntegra. Mas quando a gente vê essa palavra aqui,
não sei se em todas, mas em várias passagens do Novo Testamento, a palavra idoneidade tem a ver com adequação. A palavra idôneo tem a ver adequado. Ou seja, em Cristo você foi capacitado e foi feito adequado para que você frutifique em toda boa obra. E ele fala aqui, né, sobre ora para que eles tenham conhecimento pleno de Deus, para que eles conheçam também a sua vontade, com entendimento, né, a fim de, ou seja, para que eles vivam de modo digno, né, para o agrado do Senhor e frutificando em toda boa obra. Diga comigo, frutificar em todas as áreas. Ou seja, eu preciso ter equilíbrio. É como eu falei, eu já conheci pastores que assumem o ministério como a sua prioridade. Então você vê a ação daquele líder na vida da igreja, ou no meio da igreja, ele é super ativo. Ele faz muito. Mas a casa dele não é ordenada. A casa dele não está frutificando. Então, aquilo que ele está fazendo lá tem assim muito sentido. Por outro lado, você vê também aquelas pessoas que você vê a casa arrumadinha. A pessoa, ela decidiu mesmo, ela vive santo, arruma a casa, tudo. Mas é só isso. Mas é só isso. E aqui o texto fala de frutificar em toda boa obra. É na minha vida com Deus, é na minha família, é na minha casa, com meus filhos, com a minha família, com os meus pais, com quem tiver, no meu trabalho, é com a igreja, é no reino, ou seja, frutificando em toda boa obra. É muito ruim quando a gente dá atenção para um aspecto em detrimento do outro. Quando a gente dá uma atenção para uma coisa e negligencia outra. Então, eu quero aqui deixar essa palavra para o teu coração, em nome de Jesus, para a gente encerrar aqui.